Bom, que eu adoro programação e criar jogos não é novidade. E ultimamente eu tenho estudado bastante sobre criação de jogos e tenho testado na prática também, criando alguns protótipos. Nenhum muito sério ou grande, afinal estou usando esses protótipos para fins de conhecimento, para um dia, quem sabe, poder criar um jogo decente que outras pessoas possam jogar. E hoje eu vim trazer o resultado de um desses protótipos para vocês. Só um adendo. As sprites usadas nesse jogo não fui eu que criei. Eu resolvi pegar da internet porque eu não sou o melhor artista de pixel art e principalmente porque eu queria poupar tempo. Então, os links das sprites estarão no comentário fixado. Então, eu comecei pelo básico. Criei as sprites simples para o play e para os blocos, nada muito detalhado, afinal só eu iria usar para poder testar se os códigos funcionavam tudo certo, e comecei a programar a movimentação do player, e resolvi criar uma ROM para começar a testar o jogo. Como eu sou iniciante, eu tive que ver muita videoaula sobre programação, criação de jogos no Game Maker, etc. Não é muito recomendável ficar copiando os códigos de programação de outra pessoa se você quer aprender a programar. O recomendável mesmo é ir testando até você ir aprendendo. Isso que eu acho incrível no Game Maker, que mesmo você não sabendo nada sobre programação, você consegue aprender tranquilo. Mas como eu estava querendo testar algumas coisas novas, eu resolvi pegar as coisas da videoaula mesmo. Depois eu fui criando as linhas de código, testando, aplicando gravidade, pulo, etc. E no player. Confesso que no começo é algo um pouco chato, mas depois de um tempo, quando você percebe o padrão, fica até fácil. E depois de algumas horas programando, o jogo tava ficando assim. Não tava perfeito. Afinal, a sprite do boneco só ia para uma direção. Mas já era algo. Depois eu resolvi criar um direitinho, criando as sprites do chão, o fundo, etc. Essa parte demorou um pouco, porém até que foi divertida. Ficar montando esses sprites pro automático dá um trabalho imenso, mas vale a pena. Depois foi só felicidade montando a ROM. Parecia um quebra-cabeça. Tive que adicionar colisão nesses blocos, senão o personagem simplesmente passaria reto. E no final o resultado foi esse. O jogo já estava criando uma forma. Então, estava na hora de criar os inimigos. E eu resolvi usar esse porquinho aqui como um. Vamos de mais uma caralhada de tempo programando o porco e vendo videoaula. Visto de fora pode até parecer assustador, mas é como eu disse no vídeo passado. Programar me desliga do mundo real. E me ajuda com vários problemas, então, por mais que realmente seja um pouco chato e bastante demorado, é extremamente bom estar fazendo isso. Então, estava na hora de fazer o inimigo levar dano. A minha primeira ideia era fazer com que o player batesse no porco e tivesse variações de combo e ataque. Porém, programar isso é algo meio complexo e se eu fizesse isso tinha um risco de interferir em algum código já feito. Então, para eu não ter o trabalho de ter que refazer tudo de novo, o sistema de dano seria o player pulando na cabeça do porco. Bem estilo Mario mesmo. E se você prestou atenção, viu que eu mudei a sprite do player, justamente para ficar fazendo sentido com esse sistema de dano, já que a outra sprite tinha uma espada e não ficaria sem sentido. Resolvi deixar só o cachecol da antiga porque, enfim, eu achei bonito. E no final, o resultado ficou assim. Já que eu fiz o inimigo tomar dano, estava na hora do player levar dano. Então eu comecei adicionando a sprite de dano e depois fui programar de novo. O primeiro teste foi esse. Até que estava tomando uma forma, mas ainda faltava bastante coisa. Então fui rever algumas linhas e adicionar mais códigos. Já que eu tinha alguns problemas na hora do play levar dano. O primeiro teste foi esse. Até que estava tomando uma forma. Mas ainda faltava bastante coisa. Então eu fui rever algumas linhas e adicionar mais códigos. Já que tinha alguns problemas na hora do play levar dano. Então, depois de um tempinho, esse foi o segundo resultado. Bom, depois eu programei algumas coisas e no final o resultado final foi esse. É bem simples, eu queria ter adicionado mais coisas como por exemplo o porco jogar a bomba no player, mas eu parei pra pensar que não valia tanto a pena assim. Afinal eu tava usando aquilo só pra aprender mesmo e
não tinha o intuito de publicar. Então, colocar novos níveis, novas mecânicas, novos sprites, novos inimigos, não valia tanta a pena assim. Sendo que eu poderia aprender em outros protótipos. E é aquilo. Não dá pra criar um puta jogaço da noite pro dia só em uma tentativa. Tem que lembrar que você é só um também. Mas ao todo, eu gostei bastante de como ficou. E já foi uma evolução bem visível. E eu espero melhorar bastante daqui pra frente. Dito isso, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê depois.